Quem vai falar agora é a enfermeira Elizabeth Fins Portelo, que tem graduação em enfermagem, mestrado em saúde coletiva e doutorado na área de concentração de gerenciamento de enfermagem e saúde pela EEUSP. Graduação em Direito pelo Centro Universitário Fundação Instituto Ensino de Osasco, a especialização em Administração Hospitalar pela São Camilo e especialização em Atendimento Domiciliar pela Escola de Enfermagem e o curso avançado de Cuidados Paliativos da Casa do Cuidar. Atualmente, ela é chefe técnica de divisão da enfermagem dos pacientes externos do HU. Beth. Obrigada, bom dia a todos. É uma honra, assim, eu nem sei expressar o quanto é minha honra de estar aqui, porque eu estou aqui pelo PAD, que é o nosso programa, vocês ouviram falar desde sexta-feira, né, quem é daqui já conhece, que é o Programa de Assistência Domiciliária do HU USP. E eu estou aqui representando minhas amigas, enfermeiras, os médicos, as médicas, toda a equipe multidisciplinar, e a Ariane, que contribuiu muito para me contar um pouquinho sobre o estudo de caso que a gente vai falar do Vinícius, né, Elô? A Terezinha, o Dr. Maurício, a Karina, eu agradeço muito porque eu sou enfermeira, né, como vocês ouviram, e eu fui enfermeira do PAD, eu trabalhei no PAD por 14 anos, né, Dr. Maurício? Já até reanimamos paciente em casa, né, ou tentamos. E trabalhei muitos anos no PAD e, assim, eu gosto muito de toda a equipe e é uma honra mesmo estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre o PAD, tá? Então, o tema, né, a negação da família que interfere no cuidado, como agir, aí a gente discutiu um pouquinho, eu, Elô e o André, e aí nós vamos falar de um caso prático, né, de um garotinho Vinícius. E aí, antes disso, eu só vou dar um panorama geral, né, sobre o PAD e o assistência domiciliar e cuidados paliativos. O PAD, ele começou no ano de 2000, né, com a equipe interdisciplinar, com médicos, enfermeiros, secretária, motorista. Acho que a gente tem que sempre lembrar da secretária e dos motoristas, sem eles a gente não vai à casa, né, dos nossos pacientes. TO, fono, psicóloga, já tivemos várias psicólogas também dando apoio no PAD, psiquiatra, né, tivemos dando apoio a nós, a equipe, voluntariamente, a esposa do professor Marco Túlio, que é uma referência para nós em cuidado paliativo, ela ficou muito tempo como voluntária apoiando a nossa equipe nas questões emocionais também, e nutricionista, assistente social, eu não quero esquecer de ninguém, toda a equipe interdisciplinar. E quando eu falo interdisciplinar, a nossa equipe do HU, ela é interdisciplinar, né? Para discussão de casos, para planejar, fazer o plano de cuidados, né? E para acompanhar o doente em casa e a família, que a família faz toda a diferença em casa. E um dos critérios é ter um cuidador, né? Ou familiar, ou formal ou informal, né? Ou familiar ou não. O critério é ter o cuidador e o paciente ter dificuldade por condições motoras ou outras de ter acesso ao serviço de saúde. Então, os nossos pacientes, eles são acamados. Então, os critérios básicos ter alguém que vai cuidar desse doente em casa, porque nós não ficamos o tempo todo, a gente não disponibiliza, nós somos uma equipe de apoio para prestar os cuidados e estar acamado, é um dos critérios. Eu peço para a Ariane e Terezinha, né, a equipe do PAD, que se eu esquecer alguma coisa, vocês me interrompam, tá bom? Hoje a gente está com uma média de 65 pacientes, muitos pacientes com traqueostomia, gastrostomia, sonda nasoenteral, são pacientes que demandam bastante cuidado e que isso sobrecarrega a família, como a gente já ouviu bastante falar aqui sobre isso, né? Então, quais os objetivos da assistência domiciliária? Diminuir o tempo de internação, otimizar a utilização do leito hospitalar. A gente tem muito problema, né, já foi dito aqui, que a gente tem paciente, né, vocês ouviram, que vai, né, precisa estar no pronto-socorro, precisa para a UTI, precisa para a enfermaria da UTI, a gente tem uma escassez de leitos hoje no hospital, até por déficit de RH também, então isso o PAD, ele é um apoio muito importante, então a gente espera que o PAD aumente e não diminua, porque os pacientes, eles acabam ficando mal assistidos, né, às vezes no pronto-socorro, com a dificuldade de leito, e muitos pacientes já poderiam estar em casa com toda a
assistência, tá? É orientar o cuidador e família, como eu falei, como apoio, reinserir o paciente no meio sociofamiliar e melhorar a qualidade de vida do paciente e dos familiares, e como hospital escola é proporcionar a formação de alunos. A gente falou um pouquinho da troca de papéis, né, que a doutora Joelma falou, a gente já fez muito isso de treinamento, inclusive para fazer treinamento de mais notícias, utilizando o protocolo Spikes ou não, a gente já fez muita atuação em treinamento aqui para os alunos residentes, alunos de graduação e para os próprios profissionais. Aí a assistência domiciliar ela vai proporcionar a continuidade do tratamento no domicílio e controle dos sintomas, né? Os nossos pacientes, eles são, a maioria, em cuidados paliativos. Hoje, a gente tinha uma média de ficar no PAD, né? A sobrevida um pouco maior, porque os pacientes não eram tão graves, né? E aí a Ariane e a Terezinha estavam comentando como acontece hoje nas enfermarias e nas UTIs do pronto-socorro, o perfil mudou e os pacientes estão vindo mais graves, né? Até porque o hospital L é referenciado, né, para os pronto-socorros aqui da região, e os pacientes, eles vêm numa condição também pior, e pelo próprio sistema de saúde, às vezes a gente recebe o paciente com diagnóstico já bem avançado e que não tiveram oportunidade de fazer um diagnóstico precoce e um tratamento, né? E faculta também a morte no domicílio ou em ambiente hospitalar. A gente fala no PAD que é uma decisão em conjunto, e se o paciente ele está melhor no hospital do que em casa para controlar o sintoma, o ideal é que ele fique no hospital, né? Mas a gente tenta fazer com que esse paciente fique bem em casa. Então, assistência domiciliar e cuidado paliativo é uma modalidade, né, de cuidado, e ela pressupõe as competências dos profissionais em saúde. Como foi dito já ontem também nas palestras, a gente precisa ter esse profissional capacitado, isso é muito importante, né, ter esse profissional capacitado. E no cuidado, a gente acaba passando para a família muita responsabilidade, então, às vezes, mal administradas, a gente precisa que essa família tenha segurança. Quando o estudo de caso é uma criança hoje, né, quando a gente vai atender essa criança no domicílio e fazer uma deshospitalização, para vocês terem uma ideia, tinham 5 crianças no começo, né, internadas há muito tempo, anos nas UTIs, dependente de respirador, e aí a gente tem que fazer toda uma programação, adaptação no domicílio, a rede elétrica a gente tem que ver, né, toda a adaptação com segurança para essa criança, esse paciente para casa, tá? Aí a gente atende em equipe interdisciplinar todas as dimensões, né? Só para dar exemplo, então, na dimensão biológica, controle de todos os sintomas, né? As apresentações vão ficar disponíveis, então vocês vão ter acesso depois, tá? Então, todos os sintomas a gente controla, e se a gente não conseguir controlar no domicílio, esse paciente interna. Por exemplo, um sangramento, né, como a Bel comentou ontem, esse paciente interna se a gente não conseguir controlar o sintoma do domicílio. Na dimensão psicológica, lidar com o luto antecipado, medo, solidão, raiva, né, impacto sobre as relações afetivas, perda da autoestima, e entre outros. Na dimensão social, né, de tudo que já foi falado aqui, acho que é uma das dimensões também extremamente importantes para estar trabalhando. A gente tem o apoio do serviço social do HU, tínhamos assistentes sociais fixas, e hoje, infelizmente, também pelo déficit de RH, a gente não consegue ter uma assistente social fixa para fazer as visitas junto com a equipe no domicílio, mas a gente tem sempre o apoio do serviço social do HU. A dimensão espiritual, né? Então, a gente teve ontem, né, a palestra do Dr. Luiz Saporetti, e falou bastante sobre a questão da religiosidade, da espiritualidade em relação ao cuidado que a gente tem que ter com a família e com os pacientes, né? E na dimensão familiar, o tema é a negação da família. A gente conversou, né, sobre, a gente vai falar em relação à negação, é uma das 5 fases do luto, né? Por que existe essa negação? Acho que a negação no geral, né? A gente vai falar da negação um pouquinho de cada coisa.
né? Então, a dimensão familiar ela é muito importante. No cuidado centrado na família e no paciente, a gente tem a família como foco do cuidado também. Então, a família, para nós, na assistência domiciliar é extremamente importante, ela faz parte da nossa equipe, a família é do time do PAD também. E aí, quando a gente fala quando a família interfere no cuidado, né? Ela interfere, ela tem direito de interferir, ela deve interferir, né? E ela é extremamente relevante, então a gente tem as diferenças culturais na forma de aceitar e viver com a doença, que a gente tem que entender essa família. A família brasileira ela é extremamente carregada de afetividade, né? Quando eu estava falando das malformações que vão para casa, a gente recebeu uma visita aqui de uma enfermeira da Suíça, e ela falou que lá não vai para casa, né? Os diagnósticos são feitos precoces e se interrompem as gestações, e dificilmente ter uma criança dependente, como a gente tem, né? Bastante criança dependente de cuidados de saúde em casa, né? E para a família é um movimento de mudança, de adaptação. Vocês vão ver pelo estudo de caso como foi a adaptação dessa família, né? Que foi bem interessante. A não adesão aos cuidados, ela vai influenciar a dinâmica de processo, principalmente da adaptação familiar, né? Então a gente tem que entender tudo isso, e já foi falado das decisões compartilhadas, né? Não tem nem o que ficar repetindo sobre as responsabilidades compartilhadas entre a família e a equipe. Como o Dr. Maurício falou, não é para perguntar se vai fazer tudo, né? Mas a gente vai discutir e vai chegar num consenso, né? A gente tem algumas estratégias, aí eu coloquei de estratégias no primeiro slide, né, lembrando que a Vanessa falou ontem, ter recurso humano e técnico disponível no serviço de saúde, né? Então, não adianta a gente querer atender, né, a necessidade de todos os serviços e a gente não ter equipe, né? Então, a instituição ela tem que apoiar, a gente precisa de equipe, porque essa equipe faz toda a diferença, né? A gente sabe, eu trabalhei 14 anos no PAD, eu sei como essa equipe, a instituição sabe também que essa equipe faz toda a diferença. Então, a gente precisa ter pessoas nessa equipe. Tá? Porque essas pessoas que vão fazer a diferença, tá? Como eu já falei, a gente trabalha em equipe inter, né, para melhorar o bem-estar, a saúde como um todo, o bem-estar e a qualidade de vida do doente e da família, e de forma coesa, por isso que a gente trabalha em interdisciplinariedade, tá? E o conhecimento, foi falado ontem também pela doutora Ana Cláudia, a equipe tem que estar capacitada, não é qualquer pessoa também que consegue fazer o atendimento domiciliar, tá? Tem que ter uma equipe capacitada, tanto no atendimento domiciliar como em cuidados paliativos. Então é uma honra a gente estar falando aqui sobre cuidados paliativos, que é o que mais a gente faz no PAD, tá? E ter medidas de avaliação e adesão, né, dessas famílias institucionais. E aí, quais as estratégias de enfrentamento, né? Dar suporte, proporcionar tanta informação, já foi falado aqui sobre a verdade suportável, né? Então, eu lembro da assistente social, a primeira assistente social que faleceu com a gente era do PAD e a Márcia faleceu. E aí ela falou que entraram no quarto dela aqui no HU e falaram, você vai morrer. Ela não queria ouvir isso, que ela vai morrer. Ela tinha 32 anos, estava gestante, e ela não queria ouvir que ela ia morrer. Então, assim, a verdade suportável, quanto a família suporta ouvir e o quanto a gente vai demorar. Então, por isso que eu falo, né, eu escrevo ali, proporcionar tanta informação quanto eles desejarem. Não importa quantas vezes a gente vai conversar e falar e fazer as visitas e receber as famílias aqui no PAD, porque o PAD também recebe as visitas às famílias aqui, tá? Já foi falado também do vocabulário, utilizar a linguagem acessível, né, que a família e o paciente vão entender, e ter cuidado com a família, a questão dos princípios éticos, né, e também do não abandono. Então, estar sempre disponível, tá? Como aumentar, né, o vínculo de confiança? Ser honesto, já foi falado aqui também nesses dias, né? Ser honesto, tá? Reforçar comportamentos de confiança, ter apoio psicossocial, rede de apoio. A gente ouviu falar, né, do Alexandre falando um pouquinho sobre comunidades compassivas, igrejas, a gente já foi falar do serviço, as igrejas já pediram para a gente conversar,
orientar os cuidadores, né, conversar um pouco com a sociedade aqui no entorno, tá? Respeitar e apoiar as culturas, crenças, valores, ter pensamentos positivos e proporcionar e estimular momentos de lazer e descontração, tá? A gente, não sei se me lembrei agora, a gente já chegou a levar pacientes, né, acamados para o Instituto Butantan, e isso favoreceu depois, a gente levou, acho que, Terezinha, uns 7 pacientes, a gente fez 2 viagens, e com piquenique e tal, escolhemos esses pacientes que não saíam de casa, e foi muito interessante. A gente até apresentou como estudo de caso num evento fora do HU, tá? Acho que não só estimular, mas também a gente ter momentos assim para a família e para os pacientes, se puderem. E aí, quando a gente tem conflitos, a gente tem que se posicionar de maneira segura, calma, manter uma conversa, um diálogo com extremo respeito, né? Manter sempre a escutativa. A doutora Joelma reforçou isso também, a gente tem que escutar, né? E saber escutar, né? Não ficar lá, como a doutora Ana falou, ficar me enrolando na cabeça e não escutar. A escuta tem que ser verdadeira, né? E a busca do autoconhecimento, já foi falado também, a gente tem que se conhecer, né? Para valorizar, a gente tem que se autoconhecer para também minimizar o nosso sofrimento, tá? E aí, durante o processo de morte, objetivar uma morte digna, como eu falei, ou em casa ou no hospital, tá? A gente fez um trabalho com 50% dos nossos pacientes morrendo em casa. Teve uma época que a gente acompanhava, a gente dividia os plantões do celular, né, as enfermeiras, e a gente acompanhava a noite inteira, né, o processo de morte junto com a família no telefone, tá? Até a gente orientar o que fazer, né, depois quando o óbito estivesse efetivo, geralmente o médico do PAD vai atestar o óbito, né, ou a família traz. Nesse processo de morte a gente orienta a trazer, aí o médico que está no pronto-socorro fornece o atestado, ou o chefe de plantão, né, conforme, dependendo, pode ser até o chefe de plantão, que era a doutora Bia, tá? Manter então, né, como eu falei, até o último instante e durante o processo de luto, e o que a gente faz também a visita de luto, vou falar para vocês, tá? E atentar para os cuidados com o corpo, né? Respeitar as crenças da família, né? Ver se tem possibilidade de doação de órgãos e etc, tá bom? E quando o paciente é uma criança, eu vou passar a palavra para ele, né? Quando o paciente é uma criança, é muito mais difícil, né, aceitar, né? Que como foi falado ali, né, pelo nosso médico ali da plateia, que ele falou, é difícil, né, a gente aceitar e a família aceitar quando é uma criança, né? Que o idoso é mais fácil, né? Já passou, né, pelas fases da vida e é mais natural, tá? E aí a percepção que a doença vai tirar a vida do filho pode vir mais tarde para muitos pais, né? E aí a gente tem que estar sempre junto e conversando e orientando, né? E aí as crianças com deficiência, elas se tornam assim, ou os pais são cuidadores integrais, ou os avós, ou os tios, ou as tias, e durante muito tempo. A gente tem uma média aí no PAD de ficar anos as crianças no PAD, as nossas crianças do PAD, muitos anos, né? E a não ser que aconteça algum evento agudo aí no meio do caminho que, né, a criança já teve um Vinícius também, que ele ficou 6 meses, acho que no berçário, e aí 1 semana em casa. A gente também não espera, mas teve um evento agudo e acabou falecendo logo depois da alta do berçário. Tá? E aí a gente está aí para ajudar os pais a se prepararem, né? Sempre desde o início, né, do tratamento, uma meta de conforto, uma meta de cura, tá? E aí, quais as questões que a gente pode formular junto com a família? A intervenção levará à cura da doença? Levará a uma diminuição da progressão da doença? Que impactos essa intervenção terá na qualidade de vida dessa criança? A intervenção causará a piora dos sintomas? A intervenção fará a criança se sentir pior? Por quanto tempo a criança ficará se sentindo mal após a intervenção? O que acontecerá? Que é isso que a Elo vai destacar também no nosso estudo. Então, a tomada de decisão, ela é um processo, eu falo, né? Não um evento. Ela é um processo, ela não é um evento que a gente vai decidir ali e vai resolver naquele minuto.
Se a gente demora, né, como a doutora Djalma falou, teve 1, 2, 3, 4 e muito mais conversa para a gente poder tomar uma decisão. Aí o nosso estudo de caso, então, é do Vinícius, tá? A data de nascimento dele foi 18/11/2010, uma paralisia cerebral secundária nóxia neonatal. Ele ficou bastante tempo em outro serviço, né, evoluindo cada vez com mais demanda de cuidados. Aí, aos 4 anos, ele já ganhou uma gastrostomia. Em 2018, aos 8 anos, ele já estava com CPAP, evoluiu para o BIPAP, e a admissão dele não foi logo no início do nascimento, ele não nasceu aqui, né? Então, a admissão dele no PAD foi em 24/10/2018 e ficou 5 anos, né, sob cuidados do PAD. Ele faleceu em 27/8/2023 no domicílio. A mãe, né, hoje com 40 anos, é técnica de enfermagem, mas ela não era, né, e ela fez o curso de técnico para ajudar, né, para se empoderar, cuidar melhor do seu filho. O pai, hoje 47 anos, com profissão de tatuador e fisioterapeuta, ele também não era fisioterapeuta. Então, como é a dinâmica da família, da adaptação, né, por essa criança, né, em casa, ele é fisioterapeuta hoje, né, também fez o curso a graduação de fisioterapia. Ele teve um irmãozinho, né, que hoje está com 5 anos. Moram em casa própria, quarto extremamente adaptado para receber o Vinícius e cuidar do Vinícius em casa, e a religião espíritas. Para vocês terem uma ideia de quanto eu levantei pelo sistema de pacientes que a gente tem, o número de vindas do pronto-socorro e de internações, tá? Foram realizadas visitas das enfermeiras, uma média de 1 a 4 visitas por mês, 70 teleconsultas, o PAD também faz teleatendimento, né? E 45 entre 21 e 22, que foi na época da pandemia, que foi um momento mais difícil, né, da gente estar atendendo. E na visita do luto a gente tem um programa que é o PROAF, né, o Programa de Atendimento Familiar Enlutado. E aí ali a gente teve, antes do PAD, 8 entradas no pronto-socorro por ano, e depois do PAD 2,4, então praticamente é 1/3, então quanto faz diferença? E internações de UTI e pediatria 2,6 por ano, e com o PAD 1,6 por ano, tá? Dos diagnósticos mais comuns, que a gente trabalha com a ANANDA, né, da taxonomia ANANDA, diagnóstico de enfermagem. Os mais comuns, então, que elas levantaram, entre outros, foi a atenção do papel do cuidador, né, com as suas características definidoras, essa adaptação, esse medo, né, existia sempre indo com melhora, com piora, conforme o acompanhamento. A falta de adesão, inclusive, às vezes não aceitavam algumas visitas, né, a gente percebia, né, que as meninas comentaram que eles não aceitavam, às vezes, algumas visitas. O risco de aspiração, né, paciente com gastrostomia, déficit de deglutição, risco de infecção, eles tinham a gastrostomia também, né, que tem uma solução de continuidade. Dor, ele tinha dor crônica, dor aguda, tinha lesões por pressão, constipação e um padrão respiratório ineficaz, né, como eu falei, o uso do BIPAP, tá? E aí, ontem foi uma caçada que eu pedi para a secretária, a Rose estava aí, né? Agradecer a Rose, a secretária, a Ariane, a Terezinha, porque eu fiquei pensando, né? Já acabei a minha apresentação, né? Vou passar a palavra para ele, mas eu queria só uma atençãozinha, assim, porque eu fiquei pensando. Eu trouxe para vocês uma foto do nosso curso de cuidadores, que a gente praticamente todo ano a gente fez curso de cuidadores, né? A equipe interdisciplinar era de 30 horas esse curso. A região e a demanda, né, de cuidados aos pacientes idosos, dependentes, é muito grande na nossa região. E as igrejas também, né, a gente foi nas igrejas, em São Patrício, pediam para a gente ir lá e falar e contar um pouquinho e aí inserir a comunidade nesses cursos de cuidadores. E aí a gente teve lá na década, no início de 2000 até 2000 e pouco, né, 2010, a gente tinha o voluntariado do PAD, né? Então eu fiquei pensando em comunidade compassiva.
eu acho que a gente já tinha e não sabia que era esse nome, nem eu sabia, né? Também estou aprendi agora. Porque a gente tinha as voluntárias, o PAD era ali a sede, né? A gente fazia o treinamento dessas voluntárias, elas fizeram a roupinha ali que estava escrito VOPAD, a gente fazia uma escala de atendimento, então a gente eram as madrinhas dos pacientes, que ele comentou, o Alexandre, né, que apadrinhavam. A gente teve médicos, né, que inclusive davam ajuda financeira, dependendo da necessidade, às vezes a gente precisava de compra de algum equipamento, cesta básica, né, e a farmácia sempre foi um parceiro enorme nessa questão do voluntariado do PAD. A farmácia recolhia lá entre os funcionários e fornecia para essas famílias, né? A gente falou que nós não somos assistencialistas, mas dependendo da necessidade de cuidado, o que o Alexandre falou, a gente viu coisa muito pior, vocês podem ter certeza, né? A gente viu coisa muito, muito, muito pior, que ele falou de ratinhos, né, no paciente. A gente já teve ratinhos que a gente descobriu comendo os dedinhos das crianças, né? A gente fica, que vieram para o pronto-socorro. Então, essas pessoas aqui são da região e são do HU e da USP. Então, as voluntárias, elas eram funcionárias da USP, tivemos voluntárias da reitoria, de famílias que a gente cuidou e depois elas quiseram continuar ajudando no cuidado. E ajudando a ficar com a família, para o cuidador descansar. Tinha uma que era cabeleireira, então ela ia para cortar o cabelo, fazer a unha da cuidadora, do próprio paciente, cortar o cabelo. Então a gente já tinha aí uma comunidade compassiva e a gente não sabia, né, que já tinha. Aí assim, colocar uma sementinha, porque era o PAD, né? Mas a gente tem hoje um núcleo interdisciplinar de cuidado paliativo muito forte, com a equipe multiprofissional. E aí eu acho que, junto com o PAD, a gente podia retomar a nossa comunidade compassiva do HU. É um convite que eu faço, né? Porque a gente já teve essa experiência e eu gostaria que a gente instituísse, então, um projeto, né, de retomar a comunidade compassiva do HU junto ao PAD, a academia, né, professora, porque a gente sabe o quanto a academia é importante, e o núcleo interdisciplinar do cuidado paliativo. Obrigada. Mas... E foi uma coisa que ele me disse, quando eu cheguei no PAD, eu caí no PAD meio de substituindo uma colega. Precisava de uma pediatra, que nós tínhamos na época 14 crianças no PAD, e eu fui convidada para que o serviço não desaparecesse. Então, eu fui meio colocada lá. Então, se eu virei uma paliativista, eu sou uma paliativista raiz. E eu estou aprendendo tanto nesse congresso, desse simpósio, que eu deveria estar há muito mais tempo aqui, né? Ou investindo nessa carreira. Então, eu fico muito feliz. Mas uma coisa que o Maurício me disse quando eu cheguei, eu falei assim, Heloísa, as suas crianças duram muito. Foi a primeira coisa, eu falei assim, meu Deus do céu, né? Que coisa estranha para ouvir, mas tudo bem, vamos embora, né? E aí eu fui ver por que as minhas crianças duravam muito, né? É por uma questão da própria pediatria. Porque cada dia ele é um paciente novo, é um paciente diferente. Se no primeiro dia ele está lá, no humano, desculpa, vou usar esse termo, no colinho, quietinho, na próxima consulta, na próxima visita, ele está sorrindo para você. Na outra consulta, ele já está pegando seu estetoscópio. Então, existe uma coisa que a gente chama de plasticidade da criança. Ela evolui. Aí vocês vão me perguntar o seguinte... Nas escutas, você está falando de cuidados paliativos. As crianças evoluem? As crianças vão ter uma evolução legal? Podem ter, sim. Tá? Eu não estou falando isso como uma pessoa otimista, que sou de verdade, mas simplesmente porque é uma característica infantil. Tá? Lembrando só um pouquinho, só para falar, os pediatras chegaram atrasados nos cuidados paliativos.
né? Então, aqui a primeira definição, não vou ficar passando, de 1990. 2002, a gente retomou a questão da multidisciplinaridade. Em 2017, uma outra visão de cuidados paliativos, que é a prevenção do alívio e sofrimento para pacientes adultos e pediátricos, tá? E o que chama a atenção é que o paciente pediátrico não é sempre aquele paciente em fase final de vida. Nós temos uma grande população que começou a sua patologia na hora que ela nasceu. Foi ótimo ter visto a palestra da Joelma, que ela, antes de nascer, já tem um diagnóstico de gravidade e que vai evoluir de uma forma mais para uma morte mais prevista, desculpe. Só lembrando desse histórico aí, né, breve. Então, lembrando que o primeiro hospice infantil apareceu na Inglaterra em 1982, que é a casa de Ellen House. Depois, o primeiro nos Estados Unidos relacionado às crianças com HIV. Depois em 87 e por aí foi. No Brasil, cuidados paliativos em 2011 já foi uma coisa discutida no Comitê da Sociedade Paulista de Cuidados Paliativos, já criou-se o comitê, e em 2012 o Departamento Científico da Sociedade Brasileira instituiu realmente um departamento para cuidados paliativos. E o que tem de importante na criança, que muda um pouquinho, mas que também existe no idoso, essa preocupação jurídica, o direito à vida e à saúde, isso é uma questão fundamental. E a gente tem que, eles têm direito a um desenvolvimento sadio, harmonioso em condições dignas de existência. E, por último, o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Saúde é um direito, dignidade, e poupar esses pacientes, não, agora não só a criança, mas isso é uma coisa por lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao tratamento desumano, o tratamento aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, a gente tem que saber se o que a gente está proporcionando para o nosso paciente está causando qualquer uma dessas situações. Então, isso é muito importante. Juro que eu já estou passando aqui. Eu acho que vocês já viram também esse quadro muitas vezes. Quais são os pacientes que se beneficiariam do cuidado paliativo? Deixa eu ver se é bom. Esse aqui é o apontador? Isso, no meio. Obrigada. Então, condições para quais a cura é possível, mas pode falhar. Esse grupo aqui, né, principalmente quando começou a falar em cuidado paliativo, era muito paciente oncológico. Então, o que a gente via nessa situação, né? Atualmente, enquanto nos adultos, né, no paciente adulto, câncer e a terminalidade dele corresponde a quase 70% dos casos, na pediatria é menos de 30%. Tá? Onde é que estão os nossos pacientes? Nos outros quadros aqui. Uma boa parte que vem do período neonatal, já com cardiopatias, outras anomalias graves, doenças crônicas, e que vão invariavelmente, né, aqui já tem aqueles que já têm fora de condição desde do nascimento, que são as trissomias, as doenças genéticas, mas essas crianças que antigamente morriam, né, com a nossa intervenção, elas têm tido uma vida muito mais longa e estão se transformando num grupo de pacientes que a gente chama de pacientes crônicos ou de alta complexidade, dependentes de tecnologia, e que a gente tem prolongado o cuidado de vida, né, o tempo de vida deles, mas agora com um olhar um pouco diferente, com uma obstinação um pouco diferente. Então, nós, como pediatras, também estamos mudando o nosso olhar em relação a esse paciente. O que a gente pode oferecer para eles? Cuidado paliativo,
né? Não são indicadores de fase terminal de vida, nem de mau prognóstico. Ao contrário, ele tem como objetivo promover a vida juntamente com outras terapias, aliviando o sofrimento da criança, do adolescente e de seus familiares como um todo. Não sei se dá para ver bem aqui. Opa! Aqui, esse ser humano aqui é a Beth. A Beth e um pacientinho nosso que deu muito trabalho, que era o Eric, né? O Eric foi uma criança prematura que fez uma enterocolite, tinha um quadro de dependência de O2, um quadro muito grave, tá? Uma estenose de traqueia gravíssima. E aí eu encontrei, a semana retrasada, o Eric. Então, por que eu coloquei isso aqui? Né? Para justificar até por que eles não morrem. Né? Porque eles têm essa plasticidade, essa capacidade de mudar. O crescimento pode trazer alguns benefícios e isso é o que alimenta e faz um sofrimento maior na família. Tá? Ninguém consegue abandonar uma criança, né? Eu digo abandonar ou desapegar, aceitar a doença de um filho, quando sabe que tanta coisa pode acontecer. E isso é difícil, né? As variações, o crescimento, a regeneração pulmonar, era dependente de O2, agora não é mais. Convulsionava, parou de convulsionar. Mas a doença crônica continua. Ela é inexorável, ela segue. E aí a gente tem que dar um jeitinho aí de adaptar essa família. E eu passei esse detalhe para o André, porque o pai, o cuidador da criança, ele é uma pessoa que vive vários momentos de luto. Vários. A criança piora, ela fala, ai meu Deus, meu filho vai morrer. A gente conversa, senta, faz todo aquele processo. Dali a pouquinho a criança melhora, tem alta, vai para casa. Aí ela fala assim, aquela doutora Heloísa não sabe de nada. Não sabe de nada, ela está querendo estragar a minha alegria. Aí você acompanha mais um tempo, uma próxima intervenção, né? E esse caso do Vinícius, né, foi um caso bem isso mesmo, era um casal jovem na ocasião, né? Era o primeiro filho deles. E que nasceu com Apgar baixo, não era nem tão baixo, mas já na maternidade, já na unidade de cuidados intensivos, essa criança que nasceu com uma anoxia por um sofrimento fetal agudo, ela já começou a apresentar crises convulsivas, né? Com certeza o neonatologista já abordou o risco que essa criança tinha de sequelas, né? A gente tem um período, uma janela que a gente não sabe o que aconteceu exatamente, mas ele tomava anticonvulsivante, tinha atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, já era uma criança comprometida, já era uma criança crônica, já era uma criança de alta complexidade. Eu peguei o Vinícius no pronto-socorro, nessa época não era do PAD, quando ele chegou. Porque ele era um convulsivo de difícil controle, desnutrido. E falar com a família era muito difícil, né? A mãe se negava a olhar para a minha cara. Ela falou assim, acho que o seu filho está muito magrinho, né? Será que a gente não poderia melhorar alguma coisa? Não. Eu cuido. Eu faço. Ok. E o tempo foi passando. Consegui encaminhar essa criança para o ambulatório, que teve algumas intervenções muito legais. Mais tarde, quando ele ficou mais grave, eu falei, deixou de ser portátil, nós passamos a acompanhá-lo em casa, né? Mas foi um quadro bem difícil. Nesse período todo, só para lembrar, ele fez quadros pulmonares, pneumonias de repetição,
piorava, melhorava, ficava internado. Foi discutido se a família queria que fizesse uma tráqueo para essa criança. Tá? A gente, até para poder deshospitalizá-lo, a mãe já tinha um filho em casa. Como a gente vai na casa, a gente vê toda a dinâmica da família. Então, essa criança, a avó tinha uma creche informal, o filho que nasceu ficava junto com as outras crianças, não ficava com a família. Ele ficava lá no meio das outras, meio negligenciado. Eu sou xereta, infelizmente, quem me conhece, né? Fala assim, nossa, essa criança linda, mas ela não fala comigo. Vamos conversar com essa família. Você está vendo seu outro filho também? Você está percebendo o que está acontecendo? Fizemos alguns encaminhamentos, tentamos algumas intervenções e a família se fez de parede. Né? E era uma angústia muito grande, porque a gente via que negava o processo do filho e o processo também da outra criança da casa. Então, quando uma criança é doente, a gente tem que ficar atento a toda a família. Tá? O número de falência escolar, o número de drogadição em irmãos de pacientes crônicos é imensa. Né? Vou usar mais um exemplo. Quando eu entrei no PAD, a Beth chegou para mim, na primeira visita, a gente fazia a visita todas juntas, né? A Beth chegou assim, e aí, tá namorando seu marido? Perguntou para uma mãe. Eu disse, nossa, que indecência perguntar isso. Ai, que horror. Pediatricamente eu fiquei chocada com essa pergunta. Mas ela tinha toda a razão. Era como manter aquele núcleo de família totalmente unido, né? E essa questão do construir, isso aqui vocês já conhecem bastante, eu não vou me alongar, tá? O tratamento curativo. E essa foto era uma outra antiga nesse pedaço, mas tem muito a ver com o cuidado da criança. Não é a família do Vinícius, não. É de uma criança que também nasceu aqui no HU. Né? E que o sonho da mãe dessa criança era levar essa criança para a praia. E essa mãe, ela me odiou por muito tempo, porque eu cheguei e falaram, essa criança vai para casa, Heloísa. Você pode acompanhar em casa? Pode. Cheguei lá na UCIM, ela olhou para mim, a senhora é do cuidado paliativo, é? Assim, eu sou do PAD, do Programa de Assistência Domiciliar, e estamos tentando ver como vamos viabilizar a alta da sua filha. Porque já falaram que ela não vai andar, que ela não vai isso, que não vai aquilo mais. E eu recebi assim, nossa, gente, eu não falei nada ainda, né? E depois nós criamos uma amizade muito boa. Eu acho que a gente conseguiu se conversar depois de muitas e muitas avaliações. Essa criança morou no hospital por 9 meses. E essa foto a mãe me mandou pelo WhatsApp, que os meus pacientes têm meu telefone, e eu acho isso importante. Para falar o quê? Falar que ela tinha conseguido levar a filha para a praia, que era o sonho da vida dela. Em nenhum momento essa criança foi dito para essa mãe, ela sabia da gravidade, da evolução, mas o sonho dela era levar essa criança para a praia. 2 meses depois, ela me mandou um outro falando assim, minha filha virou uma estrelinha. Tá? Mas ela falou assim, realizei o meu sonho de mãe. E a vida segue. Então tá ali, a Maria tá sentadinha no colo do pai, todos na praia felizes. De Vinícius, né, a gente viu o impacto que essa doença desse mocinho, neuropata, uma encefalopatia não progressiva, de difícil controle, causou nessa família. Tá? Voltando para ele. O pai, que no primeiro momento não aceitou, né, e resolveu fazer tudo por ele, resolveu fazer o curso de fisioterapia. Ele cuidou desse menino da melhor forma, discutia com o pessoal da física, qual era o aparelho, qual não sei o quê e tudo mais. A mãe, que ficou numa fase de meio distância no primeiro momento e ficava preocupada com o pai, né? Porque o pai não conseguia sair de perto da criança.
Ela conseguia, segundo ela conseguia. Né? E ela saía, ele não queria ir nem na casa dos próprios pais dele para ficar com o bebê, com o Vinícius. Ela já conseguia fazer isso e tocar a vida dela, segundo ela. Né? Mas logo depois começou a fazer um curso de técnico de enfermagem. E essa criança, numa das visitas, teve uma paradinha. Né? Uma paradinha que a gente disse, como meio cianótica. A Ariane, que estava fazendo a visita, virou para mim e falou assim, ela ficou roxa, ela parou, não é os espasmos? Porque essa criança tinha muito espasmo. Não, eu acho que ela deu uma paradinha mesmo. Assim, bom, vamos esperar, ver a evolução. A criança não tinha, o prognóstico era muito, muito reservado, né? E depois de um mês, mais ou menos, né, Ari? Ela teve uma parada em casa. O pai, que era aquele que não saía do lado da criança, falou assim, é hora de deixar nosso filho ir. A mãe, que estava querendo viver a vida naquele momento, falou assim, eu não aceito isso. E ela agora estava empoderada por ser uma técnica de enfermagem. Ela começou uma reanimação da criança, em casa. O menino que era acamado, ficava ligado no BiPAP o tempo todo, tinha mioclonias, não, tinha uns espasmos, assim, contato zero, e ela reanimou essa criança. E mais interessante que ela conseguiu reanimar, chamar o SAMU e trazer para o hospital. O marido falando, deixe-o ir. Chegou aqui e falou para a equipe de plantão do pronto-socorro, reanime essa criança. Mas não foi falado nada para essa criança do prognóstico dela, o que está acontecendo? Não, eu quero que reanime meu filho. E aquela cena, né? O pessoal do SAMU já chegando, acompanhando aquele estresse danado. O colega se sentiu até constrangido de não fazer nada, afinal de contas ele tinha voltado, né? O que a gente vai fazer agora? Pro réu, né? Vamos estabilizar, mas sem grandes investimentos. Nisso ele teve uma segunda parada no pronto-socorro. Uma parada que foi revertida rapidamente. E ele subiu para a UTI. E aí aconteceu uma coisa bem interessante, porque nesse processo de ressuscitação intra-hospitalar, a mãe percebeu o sofrimento que ela estava causando para esse filho. Né? E a partir daí fizemos várias reuniões com a família, primeiro só com a mãe que chorava se sentindo culpada, foi falado chamamos o nosso grupo de cuidados paliativos pediátricos, conversamos com a mãe, o pai não queria conversar com a gente mais, e foi muito difícil essa fase, mas teve uma mudança, nós conseguimos inserir uma decisão muito clara para essa família, o que era sofrimento, o que era qualidade de vida. E a partir daí, essa família aceitou as condições da criança e tentou ser o menos intervencionista. Então, ele saiu com uma sonda daqui, a família ligou para mim, a mãe falou assim, Heloísa, ela conseguiu, doutor Elô, né? Ela conseguiu urinar sem usar a sonda. Eu posso tirar? Tire. Me avise se fizer retenção urinária. Não fez, o menino voltou a urinar. Aí, dali a pouquinho, o O2 não precisou mais. Ótimo, ele está bem? Está saturando bem? Ótimo, então deixa o menininho em paz. Né? Deixa o Vini em paz. E assim foi indo. Ele teve essa parada no dia 2 de fevereiro de 23. No dia 27 de agosto, eu recebo um telefone às 6 horas da manhã. O pai liga e fala assim, meu filho está partindo. Eu respondi, o que você quer fazer? Você acha que dá para ele partir em casa ou você quer trazer para o hospital? Porque você tem um menino de 5 anos também aí. Não é um ambiente também muito favorável. Eu estou com dó dele, eu não quero levá-lo para o hospital. Vinícius partiu em casa, né?
8 horas da manhã, eu estava na casa dele, constatei o óbito, realmente, e demos as orientações que a gente aprende também, eu sou uma aprendiz boa, que acionou toda a questão de sepultamento, aquelas coisas, e tudo terminou bem. Né? A família reclama, claro, da perda, mas de uma forma mais confortável. Tá? Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. E é isso aí. Bom, a terceira pessoa a falar vai ser o nosso amigo o André Crepaldi, que tem graduação em Medicina e Residência Médica em Psiquiatria pela Unesp, fez mestrado em Psiquiatria pela USP e Epidemiology Principles and Practice pela London School of Hygiene and Tropical Medicine da Universidade de Londres. E foi psiquiatra durante 12 anos do PAD, meu Deus. E atualmente é professor de saúde mental na Unicid. Olá, bom dia para todo mundo. Primeiro, agradecer o convite, né? Eu trabalhei muitos anos aqui no HU, trabalhei 17 anos, saí vai fazer 2 anos, né? Então voltar é sempre um prazer, né? Rever grandes amigos, na verdade, que eu fiz aqui no hospital e particularmente no PAD, né? Então obrigado, estou muito feliz de estar de volta aqui, né? A minha contribuição aqui para a discussão do caso vai ser discutir um pouco as questões psicodinâmicas, né, mais emocionais que podem estar envolvidas nesse processo da família, tá? Particularmente na questão do tema aqui da mesa, que é a negação, como ela pode interferir nos cuidados, né, e como a gente agir, né? Eu acho que eu vou começar pelo final, como agir, né? Eu acho que o PAD, né, agiu de maneira exemplar, acolhendo, escutando, né, entendendo que é um processo, né? Então foram muitos anos aí tendo vários encontros, várias conversas com essa família, até que o desfecho foi favorável, né? Foi positivo. E é isso, não tem muito outro jeito, né? Não tem um segredo, uma fórmula. É vínculo, é escuta, é repetição, né? E a equipe tem que ficar tranquila de que essas dificuldades têm a ver com questões emocionais da família, né? Não são questões com a equipe, né? Quando o pai ou a mãe não aderem a uma orientação, não é que eles estão querendo contrariar, estão querendo confrontar a equipe, né? É uma impossibilidade mesmo de poder seguir aquela orientação, né? E mesmo a questão quando foi falar, né, quando chega no pronto-socorro e diz, não, nunca ninguém falou sobre terminalidade, provavelmente isso foi falado várias vezes, mas isso não pode ser ouvido, né? Isso foi escutado, mas não foi ouvido. E não me surpreenderia que se eventualmente essa criança viesse uma terceira, uma quarta vez no pronto-socorro, eles diriam a mesma coisa para a equipe que fosse atender, né? Então a equipe tem que ter a tranquilidade que é um processo relacionado com a família, não tem a ver com a competência da equipe, né? Com falta de orientação, tem a ver com o processo mesmo da família. Imagino, e tenho essa experiência, né, de ter trabalhado no PAD, de ter acompanhado outras famílias de crianças também, que esse apoio todo que o PAD dá, na maioria das vezes é suficiente, né, para a família compreender o processo da criança e aceitando as condutas, entendendo a questão da terminalidade quando for o caso. Mas para alguns pacientes, e aí acho que é por isso que a gente traz esse caso também, essa questão é mais desafiadora, né? Então eu vou começar contando um pouquinho a minha experiência com o caso, né? Eu acompanhei, no tempo que eu ainda estava aqui no HU, eu acompanhei essa família, acompanhei o caso, e eu fui chamado, né? Eu fazia parte então da equipe interdisciplinar, e quando a equipe detectava alguma questão de saúde mental, eles me chamavam para fazer os atendimentos. E eles me chamaram, a equipe me chamou para atender tanto a mãe quanto o pai dessa criança por uma questão de ansiedade, né? Além de todas as outras questões da vida deles, eles tinham essa questão super complexa aqui do cuidado com o filho. Então,
compreensível que eles estivessem muito ansiosos, mas era uma ansiedade que trazia prejuízos na qualidade de vida deles. Eles estavam sofrendo com essa ansiedade, por mais que a gente achasse que essa ansiedade fosse compreensível, né? Então, foi necessário medicá-los, né? Os dois foram medicados com ganho na qualidade de vida, né? Não melhorou, obviamente, a situação da criança, o estresse que eles tinham com a criança, mas eles se sentiram mais confortáveis, dormiram melhor, então teve um ganho de qualidade de vida, né? E aí, é nesse ponto que a medicação consegue ajudar, né? Para todas as outras dificuldades que a equipe foi tendo com essa família, remédio não resolve, né? Então, acho que isso é um ponto importante, né? Uma outra coisa, normalmente quando eu fazia os atendimentos de cuidadores no PAD, a gente sempre oferecia para o cuidador vir aqui para o PAD, para eu atender aqui. Por quê? Uma, para garantir um espaço de cuidado para esse cuidador, né? Se eu fizesse o atendimento no domicílio, fica meio misturado. O que é atende cuidado com o cuidador, o que é cuidado com o paciente? Então, a gente sempre convidava o cuidador para vir aqui para o PAD, né? Em geral, e outra questão além disso, muitas vezes era a única oportunidade que o cuidador tinha para sair de casa, né? Era uma boa desculpa, entre aspas, para arrumar uma outra pessoa para ficar com o paciente e dele poder vir se cuidar, né? Muitos pacientes vinham, muitos cuidadores conseguiam se organizar para vir e outros não. Uns porque realmente não tinham outra pessoa para cuidar, isso é uma realidade, e outros porque tinham muita dificuldade de abrir mão do cuidado, né? De não confiar que outra pessoa pudesse cuidar do paciente e, no caso aqui, da criança, tão bem quanto o cuidador. Então, tinha um apego muito grande nessa questão do cuidado, que foi o caso aqui com a mãe do Vinícius, tá? O pai veio, eu agendei, o pai topou de vir aqui para o PAD para ser atendido, mas a mãe não. A mãe fez questão de ser atendida em casa, né? Acho que isso é relevante porque mostra como ela era muito focada nessa questão do cuidado. E um outro fator é isso que a Elô comentou, que também me chamou a atenção, quando eu cheguei na casa para fazer a visita, de ver o outro filho meio perdido ali, entre várias outras crianças que a avó cuidava, e a mãe lá sentada do lado do Vinícius no andar de cima da casa, né? Então tinha uma dificuldade muito grande nesse sentido, que na verdade a gente vê muito, né, nas mães cuidadoras de crianças do PAD, né? Um foco extremo ali no cuidado e abrindo mão de outras coisas, inclusive do cuidado de outros filhos. Eu estava lembrando aqui com a Elô de um outro caso que a gente acompanhou, que a mãe fez uma laqueadura. Ela teve um filho com problema e ela fez uma laqueadura para não ter mais filho, para se dedicar integralmente ao cuidado do filho, né? E o filho viveu muitos anos também, 23 anos, a Elô está falando aqui, e ela viveu esses 23 anos em função do cuidado do filho. E eu acompanhei a mãe, acompanhei o pai também, e depois eles ficaram meus pacientes aqui no ambulatório do HU durante muito tempo. E aí, eles tinham, particularmente a mãe, tinha muita dificuldade de encontrar um outro sentido para a vida, né? Porque eles se afastaram durante esses 23 anos, então o casamento ficou ruim, e ela não tinha outra função, ela não encontrava outra função, outra finalidade para a vida dela, né? E aí começou a abusar de álcool, tá? Então foi um caso que evoluiu mal, vamos dizer assim, né? Por mais que eu fizesse o acompanhamento, era muito inconstante. Tinha períodos que ela melhorava, períodos que ela piorava, né? E muito em função disso eu fui entendendo, né? Quer dizer, ela não se preparou para a vida dela sem que ela cuidou tanto tempo, né? Então a gente vê um pouco essa postura nas mães das crianças do PAD, né? E isso acaba sendo um fator de sobrecarga muito grande, né? Elas acabam se sobrecarregando física e emocionalmente. Então, quis só dar esse contexto aí do meu contato com a família, e aí voltando aqui para a questão da negação, né, da negação interferindo nos cuidados, primeiro, o que é negação? Né? Quando a gente fala a família nega, do que a gente está falando? Na verdade, negação é um termo que a gente empresta da psicologia, particularmente da psicanálise, né, que é um mecanismo de defesa que foi descrito pelo Freud, e depois a filha dele, Ana Freud, desenvolveu o conceito, né?
Então, negação é um mecanismo de defesa, tá? Se é um mecanismo de defesa, se eu preciso me defender, né, é que eu estou me sentindo ameaçado de alguma maneira, né? E quando a gente pensa em defesa, a gente está pensando numa coisa que pode proteger, né? Então, a negação é isso mesmo, como o nome diz. Então, a pessoa nega a realidade, mas para se defender de uma ideia ou de um fato, de um pensamento que é muito angustiante, tá? E é inconsciente. Eu não tenho consciência de que eu estou negando aquele sentimento, aquele problema, aquela questão, tá? Então isso é muito importante, porque nós estamos falando de uma irracionalidade, não é? E aí eu fiquei pensando, o que essa família está negando, né? O que os pais estão negando? O que é intolerável para eles pensarem? A gente pode criar várias hipóteses aqui, tá? E são sempre hipóteses, tá? O que eu estou falando é uma hipótese, porque como não atendi em psicoterapia, a gente não sabe se faria sentido ou não essa hipótese para eles, né? Mas pensando aí na dinâmica do caso, no tempo que a gente acompanhou, então a gente poderia fazer várias hipóteses, e eu escolhi uma aqui para a gente... que o que era intolerável para eles é imaginar que o filho vai morrer, né? Embora todos nós saibamos, né, que todos vamos, né, mas como eu disse, sim, é irracional, né? E por mais que o filho tivesse muito doente, fosse um caso grave, né, isso já tivesse sido dito, eles negavam que essa criança era muito grave e que podia morrer. Um outro ponto que eu acho que é importante também, assim, quando a gente decide ter filho, né, quando engravida, a gente cria muita expectativa, né, de quem vai ser aquele filho, do que ele vai ser na vida, né, preferencialmente que ele seja um campeão olímpico, né. Ninguém tem filho para ser um loser, não é? E isso é normal, isso não tem como a gente não criar essa expectativa, né? Até porque o filho acaba sendo como se fosse uma projeção da gente mesmo, né? Então é um fruto de mim, né? Então tem uma questão narcísica aí importante também, né? E por mais que essa criança tivesse o problema e não fosse ser um campeão olímpico, era filho deles, assim, né? Tem uma questão narcísica relacionada à criança, né? Admitir também que essa criança vai morrer seria uma perda afetiva para eles, uma perda narcísica também, né? E na negação, o paciente pode... É isso, não, meu filho não vai morrer, né? Poderia ser isso. Só que isso não encontra muito respaldo na realidade, né? Assim, porque nós estamos falando de um jogo entre o que é consciente, o que é real, e uma parte que é inconsciente e racional, né? A realidade ali existe, não tem muito como negar. Então eu posso não dizer isso, assim, não, meu filho não vai morrer, a senhora não sabe o que está falando, né? Eu posso tomar atitudes que vão evidenciar esse meu pensamento, esse meu mecanismo. E no caso dessa família, eu entendo essa questão do pai fazer fisioterapia e da mãe fazer técnico de enfermagem muito como nesse sentido, né? Eu não quero que meu filho morra e eu vou impedir o meu filho de morrer, né? Eu vou fazer de tudo que for possível, vou abrir mão de tudo para impedir que esse filho morra, né? Porque eu fiquei pensando, né, fazer fisioterapia, técnicos de enfermagem, conhecimento técnico ali, que poderia até facilitar no cuidado, mas a gente como profissional de saúde sabe como isso pode ser um perigo, né? A gente achar que o nosso conhecimento técnico vai servir para a gente cuidar de um filho, de um pai, né? Até pode ser, mas é um risco muito grande, porque a gente está emocionalmente envolvido, então a gente pode deixar de enxergar ou enxergar coisas demais ali e acabar não conseguindo cuidar efetivamente. Então, no meu entendimento, o fato deles se profissionalizarem tinha muito a ver com essa negação, né? E com essa tentativa, com essa fantasia de que eles iam ter capacidades que iam conseguir fazê-los impedir do filho morrer, né? E um outro ponto que indica a negação é essa não aceitação de algumas orientações da equipe, né?
quando a equipe vai e dá orientações objetivas, que é o papel, né, e fico pensando que a equipe é o lado real da história ali, né, desse conjunto, família, equipe, a equipe é o lado que vai garantir o pé na realidade. Então é nosso papel mesmo, dar dado de realidade, orientar, né, mas para além daquilo que a gente está falando objetivamente, né, estão acontecendo coisas ali com a família que tem a ver com a relação deles com a criança. Né? Então, por mais que a gente oriente que determinado procedimento é melhor do que o outro, medica, não medica, né? Tem uma questão ali que é desta relação da família com o filho, e sempre com essa ideia, né, de eu vou impedir que meu filho morra a qualquer custo. Né? E isso, como eu estava falando, é irracional. Então é uma força muito poderosa. Não adianta só a gente querer dar dado de realidade, porque é isso, né? Senão eles escutam, mas não ouvem, né? Escuta a questão da terminalidade, mas não ouve, e vai dizer que isso nunca foi falado, né? Então, acho que como agir, como eu tinha comentado, é isso, né? Tem que ter paciência, não pode ficar a equipe não pode ficar persecutória, né? De que a família está contra a gente, não está obedecendo aí, né? Ou seguindo as nossas orientações. Acho que uma coisa que Elo contou agora por último, acho que é interessante, né? Quando a mãe fala, ele conseguiu fazer xixi sem a sonda, posso tirar? Elo fala assim, tudo bem, tira, né? E vamos ver o que acontece, né? Porque você podia dizer assim, não, olha, minha orientação foi de ficar com a sonda, né? Olha, de novo essa família, né, não seguindo uma orientação, né? Mas não, assim, tudo bem, né? Isso que você pensou, isso que você está querendo fazer é possível, né? Então acho que esses casos vão demandar uma flexibilidade muito maior da equipe do que os casos normalmente demandam, né? Então, era um pouco isso que eu queria falar. E para terminar, assim, eu li o relato da Ariane, da visita de luto dessa família, né? E é muito emocionante, assim, acho que... muito emocionante o jeito que ela escreveu. Eu não chorei porque eu sou homem, homem não chora, mas que caiu um cisco no olho, caiu. Muito bonito, acho que depois, se for possível compartilhar, acho que é interessante. Mas uma coisa me chamou a atenção, né, na visita, é que a mãe diz num determinado momento que ela às vezes fica muito angustiada porque ela acha que ela não fez tudo que ela podia pelo filho, né? E tudo que ela podia ela fez. Talvez ela tenha até, né, passado um pouquinho do limite dela ali como cuidadora. Mas o que ela não fez, né, pensando na questão do mecanismo de defesa dela, ela não salvou o filho dela, né? Então, quando ela diz, eu não fiz tudo o que eu podia, o que ela, no fundo, né, na minha hipótese aqui, o que ela queria era salvar, impedir que esse filho morresse, né? E isso ela não conseguiu, e ela não ia conseguir, ninguém ia conseguir, né? Tá bom? Era isso. Eu até tomei a liberdade, né, de falar para a Ari, né, eu compartilhei a visita de luto, né, o relato da visita de luto, que é extremamente lindo, né, uma escritora mesmo, pode ser outra profissão ou conjunto. E se você quiser, Ari, se você quiser comentar também alguma coisa sobre a visita de luto, que você fez esse fechamento, a doutora Heloísa também fez o atendimento de luto, né, para a família. Eu acho que foi realmente um caso bem emblemático, né, para a gente discutir. Bom dia, eu sou a Ariane, sou enfermeira do PAD. Agradeço os elogios, né? Foi uma visita a luto que eu marquei com o pai, né, inicialmente, marquei com uma certa antecedência, vi um feriado. E, né, quando eu cheguei na casa para realizar a visita, o pai tinha esquecido de comunicar, né, a mãe e a avó, né, do paciente. E assim, quando a gente faz visita a luto no PAD, é uma visita muito diferente, né, de todo o acompanhamento do PAD.
Né? Quando a gente chega ali na rua, na porta da casa, para a família já é um marco, né? Que eles relembram todas as vezes que a gente ia visitar e, né, de todo o acompanhamento que a gente teve. E aí, dessa vez, a gente está chegando ali, mas não tem o paciente. Né? Então, já é uma visita emocionante desde a hora que a gente chega. Eu falo que é uma visita, é uma visita gostosa, né, mas não é fácil de fazer para nós também. É muito emocionante, acho que todas, né? E então, quando essa avó me viu ali no portão, ela já assustou, né, o que eu estava fazendo ali, e chamou a mãe, né? E a mãe, quando me viu, já começou a chorar. E foi muito delicado, me chamou para entrar tudo, e foi uma conversa muito agradável, né? A gente acompanha essa família há quase 5 anos. No começo, realmente, era um pouco mais difícil, como a doutora Elô disse, a mãe era bem assim, carrancuda até, né? Então, foi todo um processo, devagarinho, de ir na casa, de escutar, né? Ontem foi falado, a Ana Cláudia falou a importância de ouvir, né? Então, nas primeiras visitas, a gente praticamente ia e ouvia, né? A mãe ouvia o pai, e muito aos pouquinhos a gente ia ganhando a confiança, né? Fazendo um vínculo e conseguindo trabalhar junto, dar as nossas orientações e negociar com a família, né? Como o caso da sonda, né, com a doutora Elô, a gente também negociava condutas, né? E isso eu acho que é um gesto de confiança da família muito grande com a gente. Né? E a mãe, uma coisa que me deixou bem assim, emocionada também, foi o sentido que ela atribuiu, né? Ela perdeu um tio 20 dias antes da morte, né, do Vinícius. E esse tio era padrinho do Vinícius, e ele era o que menos aceitava a ideia da morte do Vinícius, em toda, né, a vida dele, todos esses anos. E era um adulto jovem, não tinha nenhum problema de saúde, e, né, assim, subitamente apareceu uma úlcera lá estomacal, enfim, umas complicações, ele faleceu em 4 dias. Né? E uma semana antes dessas complicações, ele visitou o Vinícius, e a mãe me contando, foi uma visita também especial, né? Que foi uma visita de despedida ali dos dois, como ela disse, nessa vida. Ele deitou com o paciente, não queria ir embora, ele estava com dificuldade mesmo de ir embora, não queria, né, sair dali. E aí ele faleceu, então a família já estava enfrentando esse luto, né, desse tio. E depois da morte, né, do Vinícius, e passado um tempo, ela atribuiu que o padrinho, né, ele faleceu primeiro para esperar o Vinícius do outro lado. Né? Então foi um sentido aí que ela encontrou. Né? Eles são espíritas, como foi falado. O garotinho estava lá também, na visita de luto. Nesse tempo, eles adotaram um cachorrinho também, que fez toda a diferença ali na casa. Nas visitas também foi outro... a gente cria muito vínculo também através dos animais, né? Porque a gente comenta, brinca, tal, e você também gosta de animal, né? E, enfim, outra coisa que o professor Luiz também comentou ontem, né, a questão do colar, adotar o cachorro, né, que ele citou também. Na casa acontece a mesma coisa, os animais ajudam muito a gente nisso, né, a começar um diálogo, enfim, continuar, adotar, enfrentar. O garotinho está bem, né, ele quis participar de tudo ali, do momento do óbito até quando a funerária foi buscar o corpo, o enterro ele quis ir. A mãe deixou, né, e falou que ele virou uma estrelinha. E aí, num dia nublado, ele falou que não tinha estrelinha no céu para a mãe, e porque o irmão dele não tinha vindo ver ele aquele dia. Né? Bom, eu acho que, em resumo, é isso. Tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. A minha pergunta para vocês que fazem cuidado paliativo é uma orientação, na verdade, que eu queria para o emergencista, o pessoal que está no pronto-socorro, né? Se chega uma família, assim, né, que ainda está passando por uma fase, né, pelo que eu entendi, a família vai passar por uma fase até a aceitação. Numa fase de não aceitação ainda, como foi o caso dele, né?
eu acho, então, que é melhor a gente manter a pessoa viva, né? Até chegar o momento, né? Pelo que eu estou entendendo. Né? Eu acho que quando o paciente chega, existe todo o shape do paciente. A gente consegue avaliar o grau de sofrimento e gravidade dessa doença e da cronicidade dessa doença. Eu acho que realmente pronto-socorro não é local de tomar uma decisão, mas você já pode começar a conversar com a família e ter atitudes proporcionais, né? Tadinho, chegou para idosos, eu acho que é um pouco mais fácil, né? Chegou um senhorzinho muito debilitado, já tem uma história de vida e tudo mais, eu acho que é um pouco mais fácil tomar essa decisão. Para a criança crônica também, ela já chega cheia de dispositivos. Então, muitas vezes a gente se questiona se realmente a gente vai fazer, qual vai ser o grau de intervenção que a gente vai fazer. Se a família se nega, a gente não tem dúvida, a gente vai dar um suporte básico, né? Enquanto se discute. Eu já subi crianças, a gente até teve uma discussão outro dia na pediatria, de subir uma criança que, assim, mas ela acho que um Edwards, que a gente até discutiu na nossa rodada. Uma criança com Edwards chegou lá no pronto-socorro, tinha vindo de um outro hospital particular, passou mal e foi trazido para cá. E o pessoal da UTI até questionou, por que é que vocês subiram esse paciente para a UTI? Eu falei, a família negou a gravidade da doença. A gente sabe que não é para investir, mas eu não vou deixar uma família que está tendo esse choque agora ver que o SAMU chegou, entubou o filho, eu vou chegar lá no pronto-socorro, tirar o tubo e mandar essa criança e parar de fazer qualquer coisa. Então, até para a família aceitar a situação, existe um tempo, né? E esse tempo que às vezes nós, como emergencistas, porque eu passei por isso também, né? A gente às vezes não se dá, que tem a hora de falar. Às vezes a família vai precisar de umas 48 horas para cair a ficha e aceitar isso de uma forma muito tranquila, tá? E nesse momento o que você faz? Faz de conta, como eu já ouvi falar, faz de conta que está atendendo o paciente? Não, você está cuidando do paciente e da família, de uma maneira proporcional. Então, no PAD a gente faz uma coisa que é o nosso prontuário, meio feinho, mas agora eu estou melhorando, tá, gente? Que a gente fazia com carbono. Então, tinha aquilo que ficava no prontuário do PAD, aquele que fica no prontuário do hospital, e a família traz a pastinha do PAD. Então, lá, a gente já coloca os diagnósticos que a criança, no caso, que o paciente toma. Então, a gente já está tudo meio padronizado. E o que é que a gente pode fazer a mais? Isso diminui muito essa angústia do emergencista. Assim, olha, já estava em cuidados proporcionais em casa, né? Então, eu sei que nunca no nosso pronto-socorro a gente tem dúvida, olha, é do PAD. Se é do PAD, a gente já sabe o que vai fazer, né? Então, isso minimiza. Agora, no hospital fora, né, eu acho que é difícil, porque você não sabe, você tem medo de processo, você tem os medos também do nosso lado profissional, né? Deixei de atender, o que eu vou fazer? E esse tempo, às vezes, se você tem uma unidade de internação, não precisa ser internado na UTI, mas se tiver um quarto para acomodar esse paciente e oferecer para ele cuidados proporcionais, enquanto se conversa com a família e chama uma equipe multidisciplinar, seria fundamental. Eu lembrei de 2 casos. Um, que era uma filha com um pai com esclerose lateral amiotrófica, que ela chegou já falando alto, assim, já super agressiva, falando, olha, é para entubar, é para fazer tudo para o meu pai, não vem falar de nada paliativo, né? Então, ela não estava de jeito nenhum preparada. E uma outra que era uma mãe, isso tem bastante aqui no HU, né, porque os pacientes com paralisia cerebral ficam adultos, e vem muito adulto já, né, assim, magrinhos, muito com deformidade, com muita insuficiência respiratória, bem frequente. E uma mãe que chegou falando igual,
Assim, ó, tem que fazer tudo para o meu filho, né? E aí a equipe, nós ficamos muito divididos. Uma parte da equipe queria fazer, entubar, outra parte falou, não, mas isso é um absurdo, né? E até hoje eu não sei o que era para ter feito melhor, né? Posso comentar um pouco e trazer só. Eu vou discordar um pouco, Elô, quando você fala assim, pronto-socorro não é lugar de tomar decisão, porque a gente tem que tomar o tempo todo. Eu entendo o que você quer dizer, e eu acho que em algumas situações, como a Luciana relatou duas, às vezes a família não está preparada mesmo. Mas muitas vezes a gente consegue trabalhar a família, eu sei que não é o ideal, e como eu discuto muito com os internos, com os residentes, qual que é o ideal, né, do paciente crônico? Que a gente discutisse no ambulatório, que fosse preparando, mas infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo, porque eu fiz esse levantamento, eles adiam muito discutir sobre isso. Isso não só no Brasil, Europa, Estados Unidos e Austrália. Eu peguei um estudo que mostrou isso. Então, se esse paciente não é discutido isso ambulatorialmente, ele vai chegar no pronto-socorro. Quando o paciente chega, mas a gente vê que é uma família mais preparada, que já tem um entendimento melhor, não está em negação, muitas vezes a gente consegue sim tomar essa decisão, e a gente faz muito isso aqui na clínica médica, na emergência, eu sou emergencista também, só que às vezes isso não é possível. E a Lu falou de um caso, eu não sei nem se é o mesmo, porque foi há alguns anos eu tive um caso, que esse caso me marcou muito, eu já fazia cuidados paliativos, e era um paciente com ela, né, esclerose lateral amiotrófica, ele tinha 67 anos, a filha tinha os seus 40 e poucos, e ela chegou também, ele chegou em insuficiência respiratória gravíssima, ele tinha uma pneumonia que pegou o pulmão inteiro, uma coisa, eu mesmo. Esse caso eu sei porque eu atendi a família. E quando a família, várias pessoas já tinham conversado, porque a equipe entendia que era um paciente para terminalidade, e a filha tinha uma negação muito grande, e ela falava assim, não, é só fazer a traqueostomia, porque ele acompanha lá na Brela, se fizer a traqueostomia, ele vai ficar ótimo, vai melhorar, e a questão não era nem traqueostomia, porque ele estava numa situação aguda, num choque séptico que ele entrou, e na época eu já tinha formação em cuidado paliativo, deve fazer uns 6 anos esse caso, mais ou menos. E um outro colega meu, Márcio Fukuda, que não está mais aqui, mas que também era paliativista, também já tinha feito uma reunião familiar. Ou seja, não é que as pessoas não souberam abordar. E a filha, e quando eu fui conversar com essa filha, porque foi no meu plantão que a gente tomou a decisão, e eu acho que isso vai entrelaçar muito com a próxima aula, que a doutora Renata vai dar pra gente, sobre os aspectos éticos e legais, e aí ela vai falar um pouco isso, então não vou dar muito spoiler, mas a gente sabe que se a família é contra, o paciente não podia tomar a decisão, né? Ele estava em insuficiência respiratória. Se a família é contra, pelo que a gente tem da resolução do CFM, a gente tem que intervir. Então, nesse caso, eu fui tentar entender com a família, com a filha, que era a única cuidadora, o que né, estava levando a isso. E ela teve, a mãe dela foi baleada na frente dela anos antes, né? Quando ela era adolescente, a mãe morreu de uma forma traumática, e ela tinha todo o apego a esse pai, o pai era tudo para ela. Então, ela tinha uma negação muito grande. Então, apesar de a gente entender que esse paciente estava morrendo, ele estava em processo ativo de morte, a gente acabou entubando ele, foi ligado na noradrenalina, ele morreu algumas horas depois. Ele morreu menos de 24 horas depois. Esse caso marcou muito, porque a gente fez todas aquelas intervenções e me machucou, porque eu sabia que esse paciente não estava sendo bom para ele, mas a família precisava, a filha precisava daquilo. Porque ela estava num processo de negação muito grande, então muitas vezes você não intervir vai ser muito traumático para a filha. Mas eu entendo que isso não é a maioria, isso acontece sim, realmente. Mas é a minoria. Vai ter casos que realmente a gente vai ter que intervir, mesmo sabendo que aquilo não é benéfico para o paciente, mas às vezes a família está nessa negação. E até pela questão ética e legal que está também envolvida, que a doutora Renata depois vai falar um pouquinho sobre isso. Só queria fazer esse comentário. E é exatamente isso que a gente está corroborando com o que a gente disse. A família, às vezes, precisa desse tempo. E nesse momento, a gente não vai falar simplesmente, não vou fazer nada com seu filho. Né? Não vou fazer nada com seu parente. Né? Então, mas eu acho que é bem isso mesmo. André, você queria comentar alguma coisa? Não, eu só estou achando muito interessante, né, essa questão de ter essa escuta nos casos, né, esse entendimento também, quando você fala que, quando vocês souberam dessa história que a mãe tinha sido baleada, que era a única figura dela, né, como é importante usar o tempo ali que é escasso, mas para poder compreender um pouquinho, para fazer uma intervenção mais efetiva, mais adequada, né. Eu acho muito, muito bacana, muito interessante e fico tranquilo de saber que esse cuidado tem sido tomado
nos serviços de emergência, né? Não precisam de psicólogo, de psiquiatra, não precisam de nada. Vocês... Uma coisa, né, Carla, que a gente vê que o pronto-socorro é espaço e que fazia falta, né, que era uma que a gente tem agora, né, é um local, né, adequado, ficou até bem bonitinho, né, a professora Ida ajudou também, que é a sala de acolhimento à família, para a gente estar podendo acolher e conversar, que o pronto-socorro do HU realmente tem uma estrutura física muito ruim, né, para os pacientes e para os familiares e cuidadores. Então, agora a gente tem uma sala, né, de acolher. A Tati também ajudou, né, obrigada, Tati, para a gente ter essa sala de acolhimento à família. Tá? Eu queria fazer um depoimento aqui, um contraponto. Passei por o processo de final de vida da minha mãe em maio e fora daqui, tá? No hospital público, particular no litoral. E eu vivi o contrário. Minha mãe aos 93 anos, com uma DPOC grave, vítima de AVC. E fomos parar no serviço para fazer uma tomografia para que o geriatra dela pudesse indicar alguma conduta. E a minha briga com eles foi porque eles queriam levá-la para a UTI a todo custo. E eu dizia, não, ela não vai para a UTI, minha mãe está em paliativos, ela ainda estava lúcida. Nesse momento, a UTI não era essa UTI que você pode ficar junto, era uma UTI como a nossa, e eu quase que tive que evadir, porque nem assinar alta eles me permitiam. Então, eu acho que os nossos médicos, os nossos profissionais de saúde ainda têm muito que aprender. O que a gente faz aqui no HU é muito melhor do que a gente tem aí por fora, inclusive em serviços particulares. Tá? Obrigada. Bom dia. Eu sou o André, eu sou médico do programa de atenção domiciliar lá de Osasco. E a minha dúvida ainda nesse assunto quando a gente percebe que os familiares ou algum familiar está em negação, não no contexto do pronto-socorro, mas no contexto de um acompanhamento mais ambulatorial, como a gente lidar com isso, se nem sempre é possível, tem disponível um psiquiatra na rede para a gente encaminhar, e ao mesmo tempo, pessoalmente, a negação dos pacientes, dos familiares, é uma coisa que me é muito sofrida, assim, porque a gente vê, assim, ver os pacientes com a vida toda, ver os familiares com a vida toda tomada em torno de um cuidado de um paciente que tem um prognóstico muito, muito limitado, já é sofrido, mesmo quando a gente percebe que eles entendem e que aquilo está costurado dentro de um significado e que não está sendo uma violência, nem para o paciente, nem para o familiar. Mas quando ainda tem toda essa vida que é desviada para um cuidado em cima de uma expectativa que você sabe que é irreal, é muito sofrido, e a gente acaba tendo um impulso quase reativo de querer desiludir os familiares. É uma situação muito delicada. Eu queria saber Sim. Acho que é muito complexo mesmo, né? Eu fiz uma brincadeira, mas só para corrigir um pouquinho o que eu falei, assim, né? Quando eu brinquei que eu acho que não precisa de psiquiatra e psicólogo, é um pouco isso, assim, não tem disponível, não é, em todo lugar, psiquiatra e psicólogo para dar apoio. Então, é muito importante que os profissionais sejam treinados e capacitados para fazer essa escuta e essa intervenção, né, com os pacientes no pronto-socorro. A gente no PAD, a gente tem um privilégio, né, que é ter uma equipe interdisciplinar. Então, a gente tem a possibilidade de todo mundo discutir os casos, inclusive comigo. A gente, em alguns momentos, teve psicólogo também, da gente poder fazer essa discussão toda em equipe, e isso vai capacitando os colegas nessas questões, essa questão da escuta, né?
E que é uma via de mão dupla, na verdade, né? Assim, eu também me senti muito capacitado em várias questões técnicas, tá? Pelo restante da equipe, né? Que é o matriciamento, né? Trabalhei muitos anos com matriciamento e isso era muito vivo no PAD, né? Então, eu percebia que eu me sentia confortável de fazer algumas orientações um pouquinho fora da minha área quando eu ia fazer a visita, né? Porque eu aprendi com as enfermeiras, que eu aprendi com a fono, com a físio, né? Então, é importante o profissional ter esse treinamento e capacitação, eu não gosto de falar porque, né, mas de ter esse treinamento para essa escuta, né? E por incrível que pareça, são questões treináveis, né? Parece que não, parece que é muito subjetivo, é um tanto subjetivo, mas é muito treinável, né? Outra coisa também que eu acho que é importante, né, eu até comentei assim, a equipe são os dois pés na realidade ali na relação, né? Então, a gente pode ser compreensivo, a gente pode entender ali a dinâmica do paciente até o momento, né, em que isso não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para o paciente, é um prejuízo sério, né? Deixar sem a sonda, talvez não fosse só a conduta inicial, mas também talvez não fosse nada ameaçador ali para o paciente naquele momento, né? Mas tem coisa que não dá, né? Tem coisa que não tem como a gente deixar de fazer em prol do paciente, né? E aí, assim, tudo isso para dizer para você que, na verdade, é sofrido mesmo, para a gente é sofrido também, né? A Beth falou do autoconhecimento que o profissional tem que ter, né? Porque senão a gente faz uma mistureira, né? A gente mistura questões que são nossas com as questões que são do paciente. Então, o autoconhecimento ajuda a gente nesse sentido. E acho que tem uma ferramenta que todos nós temos aí que a gente pode usar, que é muito potente, que é a escuta, né? A gente é treinado, a gente acha que a gente precisa sempre intervir, né? Então, se o paciente está falando alguma coisa, eu tenho que falar alguma coisa de volta, né? Tenho que dar uma orientação, e às vezes não. Às vezes, quando a gente tenta fazer isso, a gente é desastroso, né? É melhor a gente escutar, né? E perguntar também, né? Que é isso que a Carla estava falando, assim, nossa, mas por que, né, qual que é a dificuldade ali, né, da paciente ali naquele caso com o pai, né? E aí o paciente vai falar, né? Mas você tem que dar essa oportunidade, você tem que estar atento, tem que escutar, né? Não é dizer que escuta e, né, como a Beth comentou, de fato tá escutando, tá? Mas é isso, mas é angustiante mesmo, assim, né? Às vezes a gente consegue separar as coisas, às vezes a gente se mistura um pouco, né? Mas é um desafio mesmo, tá bom? André, o que para mim fez muita diferença, né, é ter alguém na equipe que cuida da nossa equipe, cuida da gente. Então, como eu falei, na época que a gente tinha psiquiatra, né, a doutora Maria Aparecida, a esposa do professor Marco Túlio, né, era uma honra tê-la aqui, e ela vinha toda semana na nossa reunião, né, toda semana. E aí ela praticamente fazia terapia com a gente podia trazer qualquer questão para ser discutido ali. A gente faz o round dos casos com o paciente, mas a gente fazia praticamente uma terapia. E ter um psiquiatra na equipe, né, faz toda a diferença também. Ter uma psicóloga ou um psicólogo na equipe, né, ou um psiquiatra ou uma psiquiatra, né, doutora, faz toda a diferença. Então, esse apoio à equipe, né, cuidar da equipe e um cuidar do outro, como o doutor André colocou, e um aprender com o outro, faz muita diferença. Então, para mim, vocês viram na foto que eu era bem novinha, né, estava também aprendendo as situações, sofri muito, né, porque até o Eric quase morreu, né, muitas vezes a gente achava que o Eric ia, e vocês viram, né, a questão, o Eric ali é um moço lindo, maravilhoso. Então, isso traz uma grande satisfação para a gente também. O sofrimento que a gente sente também se reverte em uma grande satisfação profissional e pessoal, né? Eu acho que eu aprendi muito e aprendo muito ainda com a equipe. A gente tem uma pergunta aqui atrás, vamos fazer a última pergunta e vamos encerrar, tá bom? Essa parte. Bom dia, eu sou a Jéssica, eu sou profissional de educação física, eu trabalho com a reabilitação numa clínica de transição que tem 3 matrizes,
que é a reabilitação, cuidados paliativos e longa permanência. E eu vejo que lá, nos cuidados paliativos, a equipe multidisciplinar e os médicos, eles têm, talvez falta um pouco de manejo para abordar os cuidados paliativos, até com pacientes que vêm dos hospitais agudos e que vêm, às vezes, de atendimento domiciliar e que se interna lá na clínica. Eles já vêm com indicação de paliação, mas quando chega para a gente, isso não está muito claro para a família. Eu acho que vocês já falaram várias questões do porquê, às vezes, já foi abordado, mas a família ainda não assimila aquilo, não aceita, está num processo ainda de negação. E aí a gente tem esse papel aí, porque a ideia é... Poucos faz o cuidado paliativo para voltar para casa, a maioria vai mesmo para um final aí de fase final de vida. Então é muito difícil. Eu vejo que falta muito manejo ainda de toda a equipe e vocês acabaram já de responder tudo isso. Mas eu acho que o desafio, o que está ajudando bastante assim, a equipe a lidar com isso, a fazer a melhor abordagem, é justamente, a gente não tem o psiquiatra, mas a gente tem a psicóloga. E ela meio que está evangelizando todo mundo lá a procurar mais conhecimento sobre os cuidados paliativos. Eu sou relativamente nova, né, nessa área, profissional de educação física, no ambiente hospitalar, no ambiente de clínicas de atenção à saúde, assim, é ainda uma coisa relativamente nova, apesar da nossa resolução já estar aí há alguns anos. Então, para mim ainda está sendo um desafio, né? E eu gostaria muito de agradecer, porque esses 3 dias está sendo muito interessantes para mim, assim, em termos de conhecimento. E abriu a minha cabeça ficou borbulhando assim, muitas ideias, e é isso. Eu acho que eu queria mais compartilhar assim, a minha experiência, a dificuldade que os médicos têm de abordar, mas o trabalho incrível que a nossa psicóloga faz, fazendo esse trabalho de interseção, assim, de como a postura, do que abordar, como abordar. Ela traz algumas coisas são confidenciais, né, do atendimento dela, mas tem muitas coisas que ela compartilha com a gente que facilita muito essa abordagem do cuidado paliativo para pacientes elegíveis, né? Então, realmente é muito importante esse profissional, o psicólogo ou o psiquiatra. A gente não tem o psiquiatra, mas tem a psicóloga lá, e realmente faz muita diferença, né? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. A gente está aprendendo, né? A gente está melhorando, felizmente. Eu só vou fazer uma piadinha, tá? Uma pequenininha. Quando eu vejo um profissional de educação física, eu lembro de Paralimpíadas. E Paralimpíadas são eventos de superação de crianças que foram muito graves. Então, quando a gente está doutrinando, explicando para a família o que está acontecendo com o filho, eles começam a entender, de repente vem as Paralimpíadas. Meu trabalho vai todo por água abaixo. Então, era só isso. Mas obrigada. Bom, queria agradecer os componentes da mesa, foi muito, muito enriquecedor. Muito obrigada pela participação. Tá bom? Obrigada.